mais de 20 anos. E o compromisso dela com Deus e com a palavra dele, apesar das circunstâncias, continuar sendo o mesmo ou até maior. Por isso eu sei que nessa noite, o púlpito está muito bem servido, como homem de Deus. Eu queria que a gente fizesse uma oração agora pela vida dele nesse momento. Amém? Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida do teu servo. Pai, que nessa noite, Deus, vem de tão longe, Pai, para trazer a tua palavra. Pai, eu peço a Ti que o Senhor use os seus lábios e que nessa noite os corações aqui, Senhor, sejam dispostos a receber a tua semente e que a tua vontade, Pai, seja feita nessa noite. Em nome de Jesus que oramos. Amém? E a igreja diz? Amém. Graças a Deus pela vida do André, por esse carinho. Ele só falou tudo isso porque faz muito tempo que ele não me vê. Se tivesse vivido mais regularmente, ele não falaria tão bem de mim assim, mas tudo bem. É uma alegria muito grande a gente estar aqui. Minha esposa participou do louvor, a Márcia e o André e a Renata são pessoas da minha amizade, pessoas que eu amo, independente de qualquer coisa. Andamos muito juntos, choramos muito juntos. Esse menino era cabeludo e barbudo e tinha um jipe sem capota, que acabava a gasolina nas horas mais impróprias. Fizemos acampamentos de jovens, vigílias, passeios, etc, etc, etc. E desde que nos separamos, isso já em 96 mais ou menos, é isso? Quando eu fui começar um trabalho, uma igreja na cidade de Joinville, Santa Catarina, e lá cheguei, eu não sei tocar, e não sei cantar, e não sei pregar. Passaram 20 anos ainda não sei cantar, e não sei igual. E o fato é que André e Renata foram alguns cultos nos ajudar lá. Ele era o nosso ministro de louvor. Nós tínhamos lá 15, 20 pessoas. E hoje estamos lá com as 15, 20 pessoas ainda. Estão suportando a gente ainda até hoje. Então foram um fator de bênção, ocupa um lugar no meu coração. E eu estou aqui na casa dele essa semana. Eu com minha esposa estamos muito felizes, muito satisfeitos. Conhecemos vários irmãos, fomos em reunião em algumas casas. E a gente está muito feliz mesmo. O coração se alegra de ver o que Deus tem feito aqui nessa casa de oração. E eu sei que Deus tem mais ainda. Amém? Você pode dizer um amém? Amém. Deus tem mais ainda, porque eu tenho certeza absoluta. Porque Deus não ia mobilizar pessoas tão maravilhosas para não fazer nada. Ele tem grandes coisas para frente. Eu quero convidar você nessa noite a abrir a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 16. Conhecendo o André como eu conheço, certamente ele já ensinou para vocês e ministrou esse texto. Como diz Paulo, eu não vos canso de falar as mesmas coisas, porque quem sabe falando várias vezes a gente vai desenvolvendo e vai aprendendo. O que eu vou falar aqui não é novidade nenhuma, pelo contrário, já é sabido de todos nós. Capítulo 16 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 13. Eu estou aqui, lá em Joinville tem um casal de filhos, João Pedro e Maria Eduarda. João Pedro com 15 anos, 16, Maria Eduarda com 12 para 13. Estão separados depois de muitos anos, né? 2 semanas longe. Hoje a Márcia estava chorando no telefone com eles de manhã. Como um homem é muito emotivo, vocês imaginam, eu chorando de manhã. Mas ela chorou por mim, por ela, né? Mas, sem maiores pecados, vamos para o texto bíblico. 13, versículo 13 do capítulo 16 de Mateus. Um texto maravilhoso. É destes textos que o cristão tem que armazenar no seu coração. É desses textos que a Bíblia tem pedaços dela, irmão. Ela é maravilhosa porque ela é a palavra de Deus. Mas há textos que você tem que selecioná-los. Eu mesmo tenho lá dezenas de textos que de vez em quando eu preciso revisitá-los. Correria do dia a dia, desafios, problemas, pressão, opressão, depressão, e se faz necessário você revisitar alguns pontos para você firmar a sua identidade, você recuperar as suas convicções, você ter revelação de Deus, e a revelação de Deus traz fé para a nossa vida. A fé ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra que vem de Deus. E esse texto eu quero convidar você a ler comigo. Mas mais do que ler, eu quero pedir que você, a partir de hoje, se já não faz, você mastigue esse texto, porque é um texto precioso demais, como toda a palavra de Deus. O texto que diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos:
Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Uma pergunta que Jesus faz para os seus: quem dizem as pessoas? Olha que interessante isso. O que as pessoas pensam a meu respeito? Vocês estão andando e estão vendo eu pregar, ensinar, e com a conclusão que as pessoas chegam a meu respeito, o que elas pensam de mim? Os discípulos responderam de bate-pronto, falaram: olha, uns dizem que você é João Batista, outros que você é Elias, e outros ainda que você é Jeremias, ou então um dos profetas. Mas ele vira para os seus amigos e fala: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Joga a pergunta, e Pedro então diz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Com essa resposta de Pedro, eu acredito, na minha imaginação, que nessa hora o olho de Jesus brilha, o seu sorriso se abre, a sua expressão corporal se modifica. Eu creio que Jesus olha para Pedro, abre um sorriso e fala: feliz é você, Pedro, ou bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foste a carne nem o sangue, isso não foi produto do seu raciocínio, das suas emoções, do seu estudo, da sua pesquisa. Feliz é você, Pedro, porque Deus escolheu você, e Deus te revelou. Deus fez algo extraordinário, Ele iluminou o seu entendimento, Ele tocou o seu coração, porque isso, Pedro, não vem de você, vem de Deus, e bem-aventurado é você. Te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre essa consciência, sobre essa revelação, sobre essa compreensão de quem eu sou, o que eu vim fazer, qual é o propósito da minha existência, da minha vida, sobre essa compreensão completa, Pedro, eu vou edificar, eu vou construir a minha igreja. E quando eu edificar essa igreja, Pedro, eu te digo, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E eu vou dar para vocês a chave do reino dos céus. E tudo que vocês ligarem aqui na terra será porque terá sido ligado lá no céu. Vocês agirão de maneira responsiva, reativa à minha vontade. Tudo que vocês ligarem aqui na terra é porque lá no céu já foi determinado, e tudo que vocês desligarem aqui na terra é porque lá no céu já foi desligado. Maravilhosa essa palavra de Jesus. Eu edificarei a minha igreja, eu construirei uma família, eu construirei uma comunidade. São pessoas, igrejas são pessoas. A palavra igreja, eclésia, ekalel, são aqueles chamados para fora, os escolhidos. Família. E é interessante quando ele fala: eu vou edificar a minha igreja. Uma coisa muito legal, eu ainda não tive o prazer de fazer isso, e pretendo um dia ter, é você conversar com pessoas que estão construindo a sua casa. Quem aqui já construiu alguma casa, um imóvel? Que alguém aqui já construiu, levantou um imóvel? É gostoso você conversar com essas pessoas, dá um pouco de inveja, mas uma inveja santa. Você vai, o cara fala: rapaz, tem que viver o lote que eu comprei, o terreno que eu comprei. Você vai, irmãos, é uma quiçaça. Quiçaça, na linguagem VIP, quer dizer, vindo do interior do Paraná, quiçaça é lugar de mato, barranco, feio. Mas o cara entra assim, você entra atrás, sabendo que vai pisar, e o cara começa a falar: aqui vai ser a cozinha, aqui vai ter a lavanderia, aqui vai ter a sala, aqui vai ser a minha suíte, ali ó, estou pensando em fazer. E ele vai vendo, ele vai visualizando, e você não vê nada, você fica assim olhando: que legal, louco para sair da quiçaça logo. Mas o sonho dele, ele vai passando para você. E quando Jesus fala: Pedro, eu edificarei a minha igreja, você pode ter certeza que na mente de Jesus, na visão dele, o quadro já está montado. Pedro, sobre essa verdade, que eu sou o Cristo, que eu sou o Deus que vim aqui na terra e vou morrer por vocês, e o meu Espírito Santo vai habitar em vocês, e eu vou construir uma comunidade,
O reino de Deus vai ser implantado no coração dos homens, e à medida que o reino de Deus for implantado, o reino das trevas vai retroceder. Porque essas pessoas terão a minha autoridade, terão o meu nome, e terão o meu espírito, a minha inteligência, o meu amor, a minha sabedoria, a minha visão. E quando elas estiverem plenas, Pedro, não haverá alternativa para as trevas senão retroceder. Então, na mente de Cristo, quando ele fala, você pode ter certeza. E ali eu creio que Pedro tem um avant premier. Eu creio que Pedro ali tem uma visão do que vai acontecer. Ele não sabe muito bem, mas ele vê algo. E Jesus, então, tem o sonho de ter uma igreja, de ter um povo. Eu quero dizer nesta noite, se você está neste lugar, é porque você estava naquela visão de Jesus. Se você veio aqui nessa noite, você louvou a Deus com o seu coração, é porque nessa visão que Jesus está passando para Pedro, Jesus já estava vendo o seu nome, a sua face, a sua vida, e é você que Deus está pensando. Você consegue crer nisso? Diga um amém gostoso. Um amém de palmeirense. Não, perdemos ontem, não, mais uma. Eu ia falar um amém de Vila Nova, mas alguém fica bravo comigo, então não vou falar. Então, Deus nos chamou, irmãos, para manifestarmos a sua glória, sermos agentes do seu reino, para sermos o seu povo. Maravilhoso isso. Pedro diz para Jesus: tu és o Cristo. O que significa isso? Tem um filme, eu acho que é do Franco Zeffirelli, que é o filme de Jesus, e quando no filme, essa cena aparece descrita no filme, e é o único filme que tem isso, eu acho que é o do Zeffirelli mesmo, bem antigo, que Pedro, quando fala para Cristo, tu és o Cristo, aquele filme é incrível, que o ator, se ele se ajoelha e fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele se dobra a Jesus. E para um judeu se dobrar diante de outro homem não existe, o judeu só se dobra diante de Deus. Então Pedro teve a revelação que Cristo era Deus. O que Pedro está falando, Jesus, tu és aquele que lá em Gênesis foi prometido, tu és o cumprimento da promessa de Deus para Abraão, tu és o rebento de Jessé, tu és, olha, o filho de Davi, tu és a brilhante estrela da manhã, tu és o sol do meio-dia, tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim, tu és o médico dos médicos, tu és o rei de todos os reis, o senhor de todos os senhores, tu és o remédio e o bálsamo de Gileade, tu és o verbo encarnado, tu és o bom pastor, tu és aquele que veio buscar essa hora que se havia perdido, tu és Deus, pleno Deus. E Jesus fala, isso mesmo, Pedro, sobre as pessoas que crerem nessa verdade e a internalizarem, eu vou desenvolver uma obra extraordinária, e essa obra está acontecendo aqui nesta noite. Quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Atos capítulo 2, também um texto que eu tenho certeza que a igreja conhece. Jesus tem o sonho de uma comunidade. Igreja não é instituição, igreja não é prédio, igreja não é um estatuto, igreja não são regras, igreja não são normas. Igrejas são vidas que ouviram a palavra de Deus e por um motivo, movido pela graça de Deus, esses corações foram tocados e você se rendeu a essas verdades e o Espírito Santo tocou e você respondeu positivamente, e a partir dessa resposta um milagre aconteceu, você foi regenerado, você nasceu de novo da água e do Espírito, e você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Diga amém. Essa é a nossa realidade. A igreja não é prédio, não é instituição, ainda que nós precisemos de um prédio. Aliás, parabéns por esse prédio maravilhoso, lindo. Pois tem que orar para sair a minha inveja, mas eu acho que vai sair, porque a Bíblia diz, se alegrem com aqueles que se alegram, então eu me alegro com vocês, muito feliz mesmo, as crianças sendo abençoadas com essa salinha nova, esse lugar de, olha, muita classe, parabéns, a igreja de vocês, first class. Maravilhosa essa igreja, mas não é a igreja são vidas que Jesus tirou da lama do pecado e agora habita o seu Espírito Santo. Igrejas são pessoas, não são instituição, não é, isso é gente.
O dia do arrebatamento, que vai subir não são prédios, nem cadeiras, nem nada, são pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus, que tem o selo do Espírito Santo, cujo nome está escrito no livro da vida. Mas Jesus, ele olha e ele sonha com uma igreja. Quando ele olha, responde para Pedro, no horizonte ele vê um quadro, ele fala, essa é a minha igreja. E quando ele fala essa palavra igreja, ele não pensa em local, ele não pensa em denominação, ele não pensa em conjunto de regras, nem estatutos, ele pensa em gente. Repete comigo, gente. Igreja é gente. E ele vê gente. Quando ele fala, Pedro, eu edificarei a minha igreja, eu vou construir uma comunidade revolucionária. Eu vou construir uma comunidade de Deus que vai confrontar todas as obras das trevas. Ele está pensando absolutamente em gente cheia do Espírito Santo. No livro de Atos diz a palavra de Deus, que ali começa a igreja. Quando o Espírito Santo prometido, que Jesus falou, olha, permaneça em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ele falou, recebereis o poder, a força, a vida de Deus. Que o Espírito Santo vai vir, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E a Bíblia diz que esse grupo de pessoas estava reunidos e orando, e você já conhece a história, de repente veio um som como que de um vento impetuoso, e eles ouviram, e de repente o Espírito Santo encheu aquelas vidas, e pessoas covardes, assustadas, com medo do futuro, com incerteza, mas agora cheios de Deus, saíram dali de maneira desassombrada, anunciando o Evangelho com intrepidez, e milhares de pessoas se converteram. É isso que Jesus estava vendo. Pode dizer um amém? Pessoas cheias, renovadas, que não creem mais na sua própria força, nem na sua própria habilidade, mas pessoas que se abriram para Deus, e Deus agora é o seu grande parceiro, que habita dentro delas, e elas dão vazão a essa habitação de Deus, e por isso vivem um projeto de Deus na história. Isso é a igreja. E quando você olha a história da igreja, dificilmente você vai ver um outro período da igreja tão pujante quanto o de Atos capítulo 2, verso 42 em diante. Olha ali comigo. As pessoas que nasceram de novo, que foram cheias do Espírito, diz assim o texto, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram, eles estavam juntos e tinham tudo em comum, a tal ponto que vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre si conforme a necessidade de cada um. Perseveravam diariamente no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e com singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E todo dia o Senhor acrescentava a essa multidão aqueles que haviam de ser salvos. Irmãos, eu creio que quando Jesus fala para Pedro, ele olha essa igreja. Eu acho que essa igreja, ela é para nós uma referência. Não ela enquanto instituição, não enquanto forma, mas enquanto valores e princípios da nossa vida. E ele fala pelo menos 4 coisas que uma igreja tem que ter para ser igreja. Ele fala, olha, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Se nós somos a igreja de Cristo que vai fazer a diferença, então nós temos que perseverar na doutrina dos apóstolos. Ele está falando, era uma comunidade tão especial, essa comunidade, que eles tinham um alto nível de comprometimento com o conhecimento e a prática da palavra de Deus. Era uma igreja que tinha a palavra de Deus, o conhecimento, a prática, a busca, a interpretação, como uma prioridade na sua vida. Essa igreja que Jesus sonhou, e que Atos, eu creio, chega muito próximo desse sonho, era uma igreja cujos membros, cujos irmãos da comunidade se dedicavam atenção especial à palavra de Deus. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas não era no conhecimento bíblico, era na palavra de Deus, entendida, ouvida com fé, e que
da palavra de Deus, às vezes não nos leva aonde deveria levar. Era uma igreja que interagia com a revelação de Deus, e essa revelação entrava no coração dessas pessoas e transformava em vida, porque a palavra de Deus, diz o texto, ela é viva e ela é eficaz, e ela penetra até a divisão de alma, espírito, de juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. A palavra de Deus, ela entra, e ela é eficaz, ela muda. Era uma igreja que se deixava absorver pela vontade de Deus. Era uma igreja que olhava para as Escrituras pelo conhecimento dos apóstolos, pelo ensino deles, que Jesus era o Cristo, que morreu por nós, que ressuscitou no terceiro dia, e que voltaria, e que daria o Espírito Santo, e que nós éramos a família de Deus na terra. Era uma igreja encharcada por isso. E esse é o alvo que o Espírito Santo quer colocar em nós. Pode dizer um amém? Amém. A gente se apaixonar pela palavra de Deus. Eu me lembro, quando eu era garoto, aí dos 10, 12 anos de idade, eu não era crente, minha família não era crente, mas uma parte da minha família era evangélica, morava longe, era evangélica. Eu detestava ir lá. Detestava, porque o meu avô e minha avó eram crente. Eu odiava esse negócio. Eu chegava de noite, um dia eu entrei na casa deles assim, de noite, quietinho, para eles não me verem, porque se eles me viam, eles chamavam e abriam a Bíblia. Aquilo era o terror da minha alma. E eu fui. E eu encontrei na sala o vô Luiz e a avó Isaura, uma cena que nunca mais. Nós temos flashes que nós carregamos, nunca mais sai. Eu olhei assim na copa, uma mesa redonda, o meu avô sentado de um lado da mesa, a minha avó do outro, devia ser 9 horas da noite, 9h30, bem velhinhos, uma luminária em cima da mesa, meu avô com óculos na ponta do nariz, com a Bíblia aberta. Eu não sei por que ele usava aquele óculos, sempre ficava na ponta do nariz, mas ele usava, lendo a Bíblia. Do outro lado da minha avó sentada lendo a Bíblia. Eu falei, ai meu Deus, eles vão me pegar. Quando eu estava quase entrando no quarto, a avó falou, Gilson, vem cá. Eu falei, pegou. Eu falei, bom, vamos lá. Oi, vó. E ela estava lendo sobre a morte de Estevão. Olha o que aconteceu com esse homem chamado Estevão. Eu nem sabia o que era Estevão. Estevão era um servo de Deus que pregou a palavra, e a multidão então aqui apedrejou ele, porque ele pregava a palavra de Deus, ele era um pregador da palavra de Deus, e as pessoas mataram ele apedrejado. E sabe o que aconteceu? Olha aqui, bem assim. Eu fui ler o texto, ela falou que Estevão gritava, eis que vejo os céus abertos, e eu vejo o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eu fiquei olhando assim, e daí ela falou, a Bíblia diz que Jesus está assentado à destra de Deus. Mas quando Estevão morreu, ele amava tanto Estevão era um homem tão importante, que quando ele morreu, o Filho do Homem não estava mais sentado, estava em pé, para receber o seu grande amigo Estevão. Olha a lógica da minha avó. Nunca mais esqueci disso, irmão. Por quê? Amor pela palavra de Deus. Era uma igreja em que a palavra de Deus tinha espaço. Hoje nós estamos assustados com a quantidade de evangélicos que não conhecem a Bíblia, não conhecem os livros da Bíblia, não tem nenhum interesse. Se gastar 5 minutos por dia com o texto bíblico é muito. Isso enfraquece a igreja, porque Deus opera na sua palavra, e a sua palavra lhe acrescenta fé na nossa vida. E essa igreja que Jesus sonhou era uma igreja que tinha uma vida aferrada às Escrituras. Precisamos disso na nossa vida, porque é essa palavra, irmãos, que responde os anseios, é essa palavra que cura as nossas dores, é essa palavra, irmãos, que nos dá esperança e fé para vencermos todas as dificuldades, é essa palavra que nos renova. A Bíblia diz, olha, aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Diz que a palavra de Deus, ela é espada e é escudo para a nossa vida. A palavra de Deus é vida.
E uma igreja, para ter vida, precisa um irmão. Quando eu falo igreja, eu não falo instituição, eu falo pessoas que foram alcançadas por Cristo. Se nós quisermos ter força de Deus em nós, há que ter um compromisso com a Escritura Sagrada, para que não sejamos levados ao redor com ventos de doutrinas, como muitas pessoas são, cada bobagem que a gente vê. Eu fico feliz pelo André, porque eu sei que vocês têm um pastor altamente comprometido com a palavra de Deus, porque eu sei que basta conversar com ele, e você vê que ele tem a compreensão do reino de Deus claro na vida dele. Isso é uma bênção, a igreja de vocês é abençoada por isso, porque tem aqui dentro um homem que se preocupa com isso. Mas não basta ser ele, todos nós temos que ter compromisso com a palavra de Deus. Todos nós temos que ter a nossa Bíblia. Todos nós temos que buscar esse conhecimento. Mas uma outra coisa que essa igreja tinha é comunhão. Repete comigo, comunhão. Coinonia, comunhão. Era uma igreja forte, porque o texto fala, irmãos, todos os que creram estavam, o quê? Juntos. E tinham tudo em comum. Eram tão juntos que eles vendiam as suas propriedades e bens. E à medida que alguém da comunidade tinha necessidade, eles repartiam, não em partes iguais, como os socialistas querem, mas conforme a necessidade de cada pessoa. Não era igual, era conforme a necessidade de cada um. Mas era uma igreja que tinha um nível de comunhão tão profundo. E essa comunhão se desenvolve em pelo menos duas dimensões. A primeira dela é uma igreja que tinha uma comunhão com Deus tremenda. Não podemos negligenciar a nossa comunhão com Deus. Deus fala. Pode dizer um amém? Deus fala e é tão maravilhoso quando Deus fala. Quando o André falou, vai vir para cá, eu vou. Ele falou, traga uma palavra para a igreja. Esse texto, desde o dia que ele me chamou, desde a primeira conversa nossa, fez assim para mim, puf! Falei, então é esse que eu vou levar. Porque Deus fala, irmãos. A voz de Deus é maravilhosa, ela traz paz, não traz confusão. Deus fala através da sua palavra, de irmãos, de impressão em nosso coração, de tantas maneiras. Deus fala e é maravilhoso quando Deus fala, porque a voz dele é certa. Mas para isso tem que ter comunhão com Deus. Como a gente vai ouvir um Deus que a gente não para ter comunhão com Ele? A gente não pensa, o que Deus pensa? Não sei. Por quê? Porque não tem comunhão com Ele. Era uma igreja que tinha comunhão com Deus. Eram pessoas que Deus era prioridade na sua vida. Eu sei que é difícil. Eu sei que o mundo corporativo, ainda mais vocês que estão aqui, os desafios são grandes, a incerteza muda, é complicado. Mas o Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro bem presente, irmãos. Nós cantamos aqui nessa noite, olha, se precisar, Deus vai abrir esse mar. Se precisar, Deus vai se manifestar no meio do deserto. Se precisar, Deus vai quebrar as rodas dos carros dos egípcios. E Ele falou, olha, os meus ouvidos, eles já estão tampados para que não possa ouvir, nem as minhas mãos estão encolhidas para que não possa abençoar vocês. Ele fala com Moisés, Moisés, acaso as minhas mãos se encolheram para que eu não possa abençoar? Mas Ele também fala, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. Porque pedem mal. Pedem para os seus próprios deleites. Mas se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, tudo que pedires Ele vai ser feito. Ou seja, se vocês estiverem em comunhão comigo, entenderem quais são os meus propósitos com a sua vida, entender por que você existe, o que eu quero com você, entregarem para mim, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará, deleita-te no Senhor, e Ele fará o que deseja no teu coração. Se você entregar para mim, estar próximo de mim, e eu te influenciar tanto, que eu vou mudar os teus valores, eu vou mudar os teus sonhos, eu vou mudar as tuas prioridades, e você vai estar de acordo com a minha vontade, e nada vai faltar para você, porque eu dou a minha palavra, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas só que nós temos que ter comunhão com Deus.
Não podemos abrir mão de ter comunhão com Deus. O mundo está aí, irmãos, as propostas estão aí, a sujeira está aí, as tentações estão aí, as angústias da alma estão aí. E se nós não estivermos abraçados com Deus, como a gente vai enfrentar o faraó? Se nós não estivermos abraçados com Deus, como vai cair as montanhas de Jericó? Se não estivermos abraçados com Deus, como vai abrir o mar? Precisamos de Deus. Com Deus, repete comigo, com Deus, nós somos maioria. Amém? Você e Deus são maioria. Fala por lado aí, olha, você e Deus são maioria. Absoluta, inquestionável, tremenda. Não tema. Você estiver com Deus, não tema, não tema, não tema. Porque Ele falou 366 vezes, não temas. Não precisa temer. Comunhão com Deus, uma igreja que precisa de comunhão com Deus. Pastor, como eu vou ter comunhão? Irmão, no volante do teu carro você pode orar. Conheço um irmão que ele orava 6 horas por dia. Eu falei, cara, você trabalha? Ele falou, meu amigo, quando eu entro no meu carro, é eu e Deus. Eu dirijo 1 hora, depois de ir e vir, só no volante eu oro 2 horas. Eu falei, olha aí, cara, alternativa boa. Conheço mulheres que estão lavando a louça, tomando café, lavando roupa, passando roupa, e estão em oração com Deus, comunhão com Deus. Sente a presença de Deus. E quando a gente cai, o Senhor levanta a gente na hora, porque o cair é do homem, mas o ser levantar é do Senhor. O homem pode cair 7 vezes, mas o Senhor de todas o levantará, diz a palavra. Aquele que tem fé e tem comunhão com Deus, Deus o levanta. Deus é fiel, Ele prometeu essas coisas. E era uma igreja que tinha comunhão não apenas vertical, era uma igreja que tinha comunhão horizontal. Uma igreja que vivia em grupos, uma igreja que um se importava com o outro, era uma comunidade diferente, a tal ponto que vendia seus bens para ajudar os irmãos. Quantas pessoas têm necessidades? E irmãos, não são necessidades monetárias às vezes. Às vezes a maior necessidade nossa não é de dinheiro. A nossa maior necessidade é de abrir o nosso coração, de pedirmos uma oração para alguém, de falarmos as nossas angústias, de compartilharmos as nossas dores, de confessarmos os nossos pecados, de sermos acolhidos, entendidos. Às vezes a fome e a carência não é de coisas, ainda que quando for de coisas, nós temos um papel de ajudar as pessoas. Mas às vezes é uma depressão, é uma dúvida, é um medo, é uma ansiedade, é um relacionamento em casa complicado, que você precisa de ajuda. E era uma igreja que um olhava para o outro e falava, você não está bem, né? Não estou. Por quê? E abrir o coração, era uma igreja solidária. E se nós queremos ser uma igreja que alegre o coração do Senhor, nós temos que nos preocupar com os nossos irmãos. Diga amém. É preocupar com os nossos irmãos. Ah, não vou na casa dele, conhece aquela musiquinha? Eu não vou na sua casa para você não vir na minha. Você tem a boca grande, vai comer minha galinha. Isso é uma música antiga. Estavam todos juntos e tinham